acompanhando já, estou olhando aqui, ó, pessoal. Abraço para todos vocês aí. Eu estou dando Guilherme. Guilherme de Tocantins, é estudante, tá? E está hoje na mobilização da greve, junto com a UNE com os nossos estudantes. Boa noite, um abraço, muito obrigado, Guilherme, pela tua presença no nosso live para a gente bater um papo. Boa noite, Bongás. É muito legal primeiro estar aqui. Eu acho que é importante a gente debater com os estudantes e com as mobilizações que a gente vem fazendo, principalmente nesse último período. Eu sou lá da UFT, né, da Universidade Federal do Tocantins, estou hoje na gestão da UNE, na pasta de políticas educacionais, e vim aqui também contribuir um pouco com vocês sobre esse debate da educação e todo esse enfrentamento que a gente está fazendo agora nesse governo destruidor para a educação pública e para o Brasil como um todo. Olha aqui, Aninha Morena, boa noite, muito obrigado. Elci Marques de Rosa, boa noite, também muito obrigado. A Silvia Fernanda da Silva, liberdade para o Lula, tá? Inês Weber, muito obrigado, tá? Boa noite, obrigado. Curtam, compartilhem, né? Comentem, podem mandar questões para nós. Nilo Bidoni Colin, olha os Colin aqui, ó, abraço de Palmitos, Rede PT Criciúma, Santa Catarina, um abraço grande para vocês. A Inês Henriques, boa noite, muito legal, obrigado, viu, pela participação de vocês. Mas você aqui, Guilherme, universidade, conta um pouco essa ideia, como é que surgiu essa ideia de vocês, estudantes, hoje estarem fazendo essa mobilização contra esse governo destruidor, né, do Bolsonaro que vocês estão falando e do ministro da Educação, do Weintraub. Na verdade, Bongás, a gente está, esse período desse governo que está destruindo a educação e que principalmente tem uma agenda que elegeu, né, a gente está dizendo assim, elegeu a educação como inimiga número 1 do projeto e da agenda de país que eles colocam, né? Então, a gente diz que nós estamos em permanente mobilização, né? A gente está em um período aí que não dá para ficar parado um sequer minuto, que nos sobrecarrega, mas que principalmente a gente sabe que nós temos um dever, né, enquanto estudantes, e aí principalmente vendo a história da União Nacional dos Estudantes, das entidades estudantis, que nós temos um dever mesmo de defender nosso país, de defender a educação pública. Então, a ideia desses atos que a gente chamou de 48 horas de mobilização das universidades, da educação pública, do ensino superior público, foi uma ideia exatamente nesse sentido de permanente mobilização. A gente fez grandes movimentações no dia 15 de maio, né, do dia 30 de maio. Em agosto nós também fizemos mobilizações e agora a gente convocou essas mobilizações do dia 2 e dia 3 para ser um estágio, declarar mesmo que nós não vamos sair das ruas, não vamos sair das mobilizações, não vamos parar de defender as nossas universidades. Mas isso não é muita balbúrdia? Eles dizem isso, né, que os estudantes não estudam e sim fazem balbúrdia, mas eu acredito que se eles entendem que balbúrdia é defender a educação pública, é defender as universidades, nós vamos fazer muita balbúrdia sim. Guilherme, eu preciso dizer para vocês, você poderia estudar hoje se não fosse o ensino público? Com certeza não. Quantos jovens, que nem você, não estariam numa faculdade, não estariam na escola? Esse é o tema. O que está em curso hoje é impedir que tenha acesso à escola pública, à educação, filhos do povo, não só os abastados, que em outras épocas podiam estudar e o povo não podia estudar, e nós fizemos no governo do Lula, da presidenta Dilma, exatamente um acesso democratizado. O Enem, ProUni, né, cotas, um conjunto de elementos que permitiram ampliação de universidades, mais orçamento, mais recurso, para que pudesse ter o acesso. Segundo lugar, um grande problema é a evasão escolar. Então a pessoa começa a fazer o curso e depois não tem condição de permanência. Nós damos condições de permanência da universidade. E esses espaços de permanência são os primeiros a cortar. E aí eu queria que você desenvolvesse o que significou para vocês na universidade de vocês lá em Tocantins e também em outras que você pode relatar, diretor da UNE, o que é
A principal dificuldade, o governo corta e contingencia recursos da educação. O que acontece imediatamente para vocês? O principal ataque que isso causa na universidade? Eu acho que a principal coisa, e aí eu falo de um local e de uma universidade em que nós já fizemos uma pesquisa em que 80% dos estudantes da Universidade Federal do Tocantins têm uma condição de vulnerabilidade socioeconômica. Isso quer dizer que, além dessa reflexão que você fez, que nós também da União Nacional dos Estudantes fazemos, que os governos petistas e os governos que a gente construiu democráticos populares nos últimos períodos históricos, né, foram governos que ampliaram, abriram as portas das universidades para o povo que realmente precisa de política pública e que realmente não conseguia entrar na universidade anteriormente no Brasil. Então, acho que a principal coisa que nos afeta, e que é um projeto desse governo, é que o grande lance que eles entendem hoje para o ensino superior público é a grande frase que o ministro da Educação fez no início do governo Bolsonaro, né? Que a universidade é para a elite. E eu acho que esse é o grande projeto que organiza toda essa agenda que retira os recursos da educação, que corta as verbas, corta bolsas, enfim. Então, a principal coisa e expressão dessa política que nós estamos vendo na universidade de hoje é a evasão. Os estudantes estão tendo que abandonar os seus cursos, os estudantes estão tendo que sair das universidades porque não têm condições tanto de se manter quanto também da universidade dar o suporte necessário para continuar a estudar. Começa a não ter mais comida. Exatamente. Começa a não ter mais comida, começa a não ter mais apoio psicológico, porque a gente sabe hoje que as universidades também vivem um processo em que os estudantes precisam de vários apoios psicopedagógicos, enfim. Começa a não ter mais bolsa para os estudantes terem onde morar. Sobre isso, tá. Conta a tua história. Não, é que nós fizemos uma ocupação estudantil na UFT, que chamou Ocupa UFT, que era uma ocupação porque alguns estudantes estavam em situação de rua, estudantes de vários cursos. E a gente teve que fazer uma ocupação na universidade para que esses estudantes conseguissem ter moradia estudantil. Infelizmente, as reitorias não estão tendo condições nem de organizar os orçamentos para que esses estudantes consigam se manter na universidade. Então, vários estão voltando para as suas cidades do interior, abandonam o curso, trancam o curso porque não tem condições de formar. E a gente sabe que quem é afetado com isso são os estudantes pobres, né? Deixa eu só, sobre isso, tem um programa PIBID, que é um programa de iniciação na docência. Esse foi, acho que, destruído. Eu imagino que não tenha mais recurso para o PIBID. Eu fiz essa denúncia, foi no ano passado, onde eu visitei a universidade lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Os estudantes me procuraram, os professores me procuraram, e era exatamente um apoio, se eu não falo a memória, de R$300, alguma coisa, R$400 por mês, que o estudante maiores recebia. Bolsas são nesse valor, 400, 300, são poucas que são maiores que isso. E que era um apoio, e que esse PIBID garantia a permanência desses estudantes. No dia que cortar o PIBID, não tinha mais, deu a evasão. Então esse é um problema. O segundo, e eu quero destacar aqui, porque aqui nós estamos lutando para que tenha o envio de um projeto para manter as bolsas do CNPq para este ano. São 330 milhões que faltam, e o governo se comprometeu a mandar, mas não mandou. Então vale um recado aqui forte, que nós estamos levantando cada dia. Nós estamos hoje em sessão do Congresso, nesse momento. Eu tenho levantado, já falei isso hoje à tarde, vou voltar a falar depois da sessão do Congresso, para que a gente cobre do governo esse compromisso que acredito que seja a principal falta. Olha aqui, nós temos a Rejane Klein, que está assistindo junto conosco, obrigado. A Si Moraes está assistindo junto conosco. Natália Ivone Steinberg, Natália lá de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, tá? Um abraço, um beijo muito grande para todos vocês. O Ayrton está dizendo que a educação continua em antepenúltimo lugar, né? O Rudimar Miller, da área Cruzeiro, do Taquari, do Rio Grande do Sul, todos em defesa da educação. Essa é a nossa luta. Estamos hoje fazendo esse live aqui com o jovem Guilherme, lá da Universidade de Tocantins, para nós falar desses 2 dias de mobilização que iniciaram hoje. Eu sei que teve muita aula pública, teve muito debate hoje, e amanhã vai ter paralisações, é isso? Exatamente. A gente fez essa programação de 2 dias de mobilização
e a maioria dos estudantes, das organizações estudantis, das universidades, decidiram que hoje, o dia 2, seria um momento mais de caracterização das universidades, de diálogo com a população. Então, vários estudantes distribuíram jornais, panfletos pelas cidades de todo o Brasil. Vários estudantes fizeram aulas públicas sobre o projeto Destruidor, que é o Futurice, que a gente prefere chamar de Faturace, né? Fala um pouco sobre o Futurice. O Futurice hoje, eu acho que eu, inclusive, estou escrevendo um artigo sobre ele, um artigo que desenha um pouco a destruição que ele vai representar. Mas eu acho que ele é um dos projetos acho que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mais destruidor e mais enfrentador com relação ao caráter público do ensino superior no Brasil. É muito grave as entrelinhas desse projeto. Para falar de alguns pontos, um que eu achei muito grave é que as universidades vão começar, por exemplo, a poderem virar shopping centers. Porque, segundo o Futurice, as universidades vão ter uma suposta autonomia financeira e administrativa, por exemplo, dos seus recursos imobiliários. Então, as universidades, para conseguir arrecadar dinheiro, por exemplo, elas vão poder ceder espaços da universidade para colocar, por exemplo, publicidades. Então, você pode estar na universidade e, de repente, ter uma propaganda gigante de uma loja, de uma marca famosa, porque aquele espaço foi cedido para conseguir angariar recursos. Outro fator muito pesado mesmo do Futurice é a própria questão mesmo com relação ao financiamento, né? Eles declaram que no projeto eles colocam que vai existir um fundo que as empresas privadas vão supostamente investir nas pesquisas em ciência e tecnologia, que isso já acontece nas universidades brasileiras, isso não é uma novidade desse projeto. Só que esse fundo vai ser administrado por uma equipe executiva do MEC. Isso quer dizer que todas as universidades, para elas conseguirem ter esses recursos, que já vão ser poucos, elas vão ter que se submeter integralmente à agenda de retrocesso e neoliberal do governo. Então, é mais um ataque também à autonomia universitária, porque vai colocar os reitores ajoelhados mesmo para o projeto e para a agenda do governo na educação. Além de vários outros pontos. Esse tema do Futurice na verdade, um projeto, antigamente tinha tal de compra de vagas, né? Onde uma empresa, ela até apostava e colocava recursos, mas o que ela levaria em troca? Então, ela levaria a possibilidade de poder colocar, tipo, uma empresa, os seus funcionários, e esses funcionários, então, terem cursos só na linha da tecnificação, não na área das humanas, porque a parte de filosofia, pedagogia, psicologia, outras áreas humanas, história, isso não importa, né? O que importa é formar só pessoas para o mercado de trabalho e não formar para a vida, né? Para a sociedade. E, obviamente, o retorno dessas empresas, nenhuma empresa vai colocar dinheiro se ela não tiver o retorno direto para ela. Então, é uma ilusão. E aí nós vamos estar, na verdade, seletivizando públicos e não um acesso universal. Eu acho que esse é o grande problema. No momento, o futuro, se ele trabalha para isso, não vai ter o acesso universal e democratizado para a educação. Esse é o principal faz um debate sobre o Futurice também, que é exatamente isso que você colocou, que é o Futurice, ele rompe com a lógica da universidade pública, que é o quê? Qual que é o nosso grande sonho? É que, por exemplo, não exista mais vestibulares no Brasil e que todas as pessoas, todos os jovens, todos os jovens mesmo do Brasil tenham acesso à universidade. E o Futurice, ele vem numa linha contramão. Ele abandona a lógica da expansão, porque ele se inspira, por exemplo, em universidades como Harvard, que a lógica dessas universidades não é ter mais estudantes, e sim é uma lógica de desenvolver mais para grandes empresas. Então, o Futurice, ele tem uma ideia, exatamente isso que você falou, de não universalizar a educação pública superior, que é pelo contrário, é de retrair ela para que supostamente ela sirva única e exclusivamente para produzir para essas grandes empresas. E tem um outro elemento que você imagina
se não tem mais concurso para professor das universidades. Você vai ter só contratações, porque o processo de desmonte da educação ele está acoplado à reforma trabalhista que nós lutamos aqui. Então, em vez de tu ter um concurso público e vem ainda a reforma administrativa, e a reforma administrativa que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo é exatamente impedir que haja uma preparação, uma capacitação para esses professores poderem realmente ministrar educação, fazer pesquisa, orientar os pesquisadores, os novos bolsistas para fazer pesquisa da ciência e da tecnologia no país. Mais de 90% das pesquisas são oriundas das universidades, da alta tecnologia. Então é isso que nós, infelizmente, o governo só pensa no atraso, bater continência para os americanos, incorporar tecnologias de fora, nos render para esse intriguismo que o governo está fazendo. Então a educação, e por isso, Guilherme, eu gosto tanto de falar com os jovens, te ouvir, ver que nós temos que reagir, temos que ir para as ruas, o que tu está dizendo, que ainda não foi para mobilização, se prepare para a mobilização amanhã, esse live aqui é para servir também de estímulo para os nossos diretórios acadêmicos, para irem para a mobilização, já está aqui em Brasília, coordenando em nível nacional. Não só os estudantes, mas todo o povo brasileiro mesmo tem que ir para as ruas para defender a educação. Aí, ó, o jovem dizendo. Diga isso de novo aí para nós. Porque às vezes a gente acha que os estudantes, a gente tem muito esse papel, mas a gente quer mesmo convocar o povo brasileiro, né? Os estudantes têm muita força, mas a gente sabe que a luta do povo é uma luta de todos nós, né? A luta pela educação, pelas universidades, não é só uma luta dos estudantes. Então é dever, eu acho que de todo o povo brasileiro que acredita na educação pública, que acredita no papel transformador das universidades, que nós temos que ir para a rua amanhã para defender esse patrimônio da sociedade brasileira, que são as universidades e a educação. O corte da educação tem sido drástico na educação. Tá? E eu quero alertar aqui que o governo, além de cortar, contingenciar, ele está trabalhando. Eu consegui aprovar uma emenda no PPA, que é o Plano de Pro Anual, que a prioridade do orçamento seja para a educação e para a saúde. Consegui aprovar. Não sei se eles vão incorporar ela, porque estão destruindo as leis. Mas eu fiz questão, no momento de cortes, consegui aprovar, vamos levar isso para o plenário, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça essa semana. Eu fiquei feliz, até agradeci com os colegas, porque é muito importante que a gente coloque isso como prioridade. Para o Weintraub não é prioridade, para o Bolsonaro não é prioridade. Tá? Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo o debate aqui, ter orçamento e vencer também a filosofia, a linha de educação. O pessoal questiona muito Paulo Freire. Quando alguém diz que a educação não pode ser paulo freiriana, vamos dizer assim, no espírito da pedagogia do oprimido, na ação libertadora educacional, no conhecimento das pessoas que vão se apropriando, se empoderando do processo do Paulo Freire, o governo questiona muito isso. O que você tem a dizer sobre isso? Hoje eu vivi, acho que aqui na Câmara, um processo muito difícil. Na Comissão de Educação estava sendo debatido um projeto dos companheiros do PSOL sobre a prevenção da violência nas escolas. E aí um deputado do PSL começou a falar sobre porte de armas. Então inverteu o que estava sendo colocado e inclusive fez essa fala de que o Paulo Freire não deveria ser o patrono da educação brasileira. E aí logo depois, no final da fala dele, na Comissão de Educação, pasmem, na Comissão de Educação, ele saudou o brilhante Ustra. Então o que a gente percebe, na verdade, é que esse discurso sobre o Paulo Freire enquanto doutrinador da educação, na verdade, é uma ofensiva desses setores que acreditam, na verdade, nesse projeto ideológico deles para a educação. Porque o que eles defendem para a educação pública, esse obscurantismo, essa falta de liberdade, essa falta de criticidade, na verdade é uma ideologia perversa de que a educação não pode ser um espaço de construção de consciências críticas, de construção da emancipação do ser humano, que essa deve ser o grande princípio da educação. E Paulo Freire defende única e exclusivamente isso,
que a educação deve ser um espaço libertador, que a educação deve ser um espaço de debate, que a educação deve ser um espaço de construção desse conhecimento cotidiano. Então, o que eu vejo, na verdade, dessa ofensiva contra Paulo Freire é uma ofensiva contra a civilização, contra pela barbárie, né? O que esses setores obscurantistas querem, na minha avaliação, é a barbárie, é a violência. É o ódio. É o então, ódio. O ódio e o preconceito. É muito Exatamente. forte isso, né? Então negando a ciência. E aqui está uma grande contradição, eles negam a ciência. A Terra é plana, né? Outro dia um cara estava dizendo até que não há aquecimento global. E um dos babacas do governo, um dos ministros do governo, estava outro dia na Europa, foi para Roma e lá estava frio. E aí ele voltou para cá dizendo que não tem aquecimento global, porque lá estava frio. Você é um ministro das Relações Exteriores falar isso? Mas isso é um absurdo, entendeu? Então, além de tudo, nego a ciência, agora as queimadas na Amazônia, aquecimento global, quer dizer, negar fatos da realidade. E ainda jogarem a culpa para os indígenas, né? Sim. O Bolsonaro, na ONU, falou que os indígenas são culpados pelas... Agora, nós damos uma resposta bonita aqui com o cacique Raoni, né? Sim, com certeza. O cacique Raoni veio aqui conosco, nós abraçamos ele, levamos ele para as comissões, ele pôde falar. Eu acho que o Bolsonaro, com essa, não é por nada que ele está caindo muito nas pesquisas, o povo está reconhecendo o erro, o equívoco que foi essa fraude eleitoral, porque o Intercept também está mostrando as razões dessa fraude eleitoral que aconteceram desde a montagem, né, do processo para afastar a presidenta Dilma, para prender o Lula, para o Lula não poder ser candidato, para poder colocar, né, o Bolsonaro. Quer dizer, essa mostra, essa atitude dele também está expondo em nível internacional, primeiro, o desgoverno deles, né, do jeito como eles estão fazendo, os seus preconceitos. Segundo, reafirmando o Lula. O Lula hoje, e eu achei muito legal quando o Siqueira fez uma gravação dizendo assim, o Lula está solto na Polícia Federal em Curitiba, enquanto nós, aqui do lado de fora, estamos presos nas amarras deste governo fascista. E o Lula é maior preso, e loucura, eu nunca vi isso na minha vida. O Ministério Público fez de tudo, e a Polícia Federal e a Justiça Brasileira, para colocá-lo na cadeia. Eles não suportam o Lula na cadeia, Guilherme. Não suportam, porque o Lula na cadeia é mais forte de todos eles. E ele é um incômodo para eles. E por isso eles querem tirar o Lula para tentar humilhá-lo. Mas o Lula, na sua grandeza, disse não. Eu só saio daqui, vocês me colocaram aqui, eu só saio daqui porque aqui eu só saio com a aprovação da minha inocência. E acho que isso de pedir um julgamento justo para o Lula, nós estamos vendo que foi totalmente injustiçado, eu acho que é a grande questão também que faz parte do debate da educação. Com certeza, até porque o Lula foi, e aí isso é uma avaliação da UNE, da vida e do cotidiano dos estudantes. Se você chega em qualquer universidade, principalmente os estudantes que foram o primeiro de suas famílias a entrarem na universidade, sabem o que foi o governo Lula nas suas peles, nas suas casas, na sua vida em concreto. Eu quero então, que o Lula... essa frase eu quero que marque. Tem muita gente acompanhando aqui, eu quero que na hora que vocês percebam o que o Guilherme diz. Muitas famílias no Brasil não teriam filhos nas universidades. E o primeiro filho da universidade, é aquele sonho do pai e da mãe dizer, meu filho está na universidade. Exatamente. Coisa linda. E o primeiro filho, como é que foi tua frase? Os primeiros de suas famílias a entrarem na universidade. Conheço vários amigos, tenho amigos, amigas, que foram os primeiros de toda a sua geração, de toda a história e linhagem hereditária da sua família, que conseguiu entrar na universidade. Então essas pessoas, se você for nas universidades, com certeza elas sabem o peso dessa figura tão importante para o Brasil que foi o Lula. E isso não é uma opinião partidária, e sim uma opinião dos estudantes brasileiros. Nós, da União Nacional dos Estudantes, a gente encampa a campanha do Lula Livre porque a gente sabe que esse processo não foi único e exclusivamente contra o Lula, e sim contra o povo brasileiro, contra o que Lula representou para a emancipação dessas pessoas. A Terry Klein está colocando aqui outro projeto preocupante, a Escola Cívico-Militar. Tá? Terry, muito obrigado, viu? Você está lembrando aqui, é um tema importante. O Guilherme vai falar um pouco sobre isso.
A gente, desde o governo Temer, né, e aí a gente vê essa ofensiva do neoliberalismo, do conservadorismo na educação. Exatamente nesse projeto que você falou, obscurantista, de achar que a educação não pode ser mais um espaço de construção de pensamentos críticos. E essa historinha de escolas cívicos militares a gente já viu há muito tempo no Brasil, e que na verdade é uma falsa solução, porque as escolas cívico-militares têm uma série de problemas, e que essa suposta imaginação de que são escolas em melhor qualidade, a gente consegue rebater de formas muito simples. A primeira, por exemplo, é que as escolas cívicos militares também, elas organizam alguns recursos próprios. Então, por exemplo, no meu estado, por exemplo, as escolas militares cobram para os uniformes dos estudantes são pagos pelas famílias, material escolar, enfim, uma série de coisas que, de uma certa forma, dá esse ar de que supostamente exista uma melhor qualidade. Mas, na verdade, o que a gente precisa não é criar uma estrutura militar nas escolas brasileiras, e sim ter mais investimento nas escolas públicas brasileiras, ter mais investimento em material escolar, ter mais investimento em condições de garantir os recursos mínimos para as escolas terem condições de sobreviver, ter condições estruturais para as escolas, bibliotecas, salas de informáticas, que a gente sabe que a realidade das escolas públicas brasileiras, infelizmente hoje, principalmente com os cortes na educação do governo Bolsonaro, é uma realidade muito difícil. E não é militarizando as escolas, transformando as estruturas das escolas em militar, em um regime mais rigoroso, supostamente, que nós vamos resolver o problema da qualidade na educação. O que resolve o problema da qualidade na educação é financiamento, é formação continuada dos professores e, principalmente, garantia das condições básicas dos estudantes estudarem. O que você tem a dizer sobre o ataque que o Bolsonaro está fazendo, tirando a formatação das carteiras de estudantes da UNE? Desde o início do governo Bolsonaro, né, ele deixou muito claro que, para além da educação ser a principal inimiga, as entidades estudantis, e aí a UNE, a UBS, que são as principais organizações que estão aí na luta e na resistência, na força de oposição nas ruas ao governo Bolsonaro, ele deixou muito claro desde o início que sua prioridade era destruir essas organizações. E essa medida dele é mais uma forma de tentar destruir a UNE, né? Porque todos sabem que a UNE é uma entidade que se organiza, se estrutura, tem uma estrutura, e para isso precisa de uma estrutura financeira. E essa estrutura financeira vem da mobilização dos estudantes, das suas carteirinhas estudantis, que é um direito histórico, que foi a UNE, as entidades estudantis, que conquistaram para o povo brasileiro e para os estudantes brasileiros nas suas lutas. Então, as carteirinhas estudantis são um método muito importante para a luta estudantil continuar, para que a luta se organize. E essa lei federal que a gente conseguiu aprovar, que foi a lei da meia entrada, foi muito importante, Bom Gás, por 2 pontos. Primeiro, porque retornou o caráter real da meia entrada, porque, infelizmente, foram, na época que não era regularizado as carteirinhas da UNE e da UBS, muitas entidades fakes foram criadas para serem entidades cartoriais para fazer carteirinha. E alguns charlatões viviam e sobreviviam disso. Faziam luta. Exatamente, faziam carteirinha e não faziam luta. Então, as entidades estudantis que fazem a luta política, que estão nas ruas, que a população e o povo brasileiro conseguem ver a luta dos estudantes, que é a UNE, a UBS, a NPG, tiveram essa conquista importante que foi essa lei para conseguir que esse recurso, que esse financiamento dos estudantes sejam realmente revestidos em luta para os estudantes brasileiros. Então, esse ataque ao Bolsonaro e aí eu falo para todo mundo, é um ataque aos estudantes brasileiros e não à UNE, porque o que eles querem é destruir uma entidade que faz a luta dos estudantes todos os dias. É bom dizer isso porque o Bolsonaro não nega. Ele disse isso. E o Eduardo Bolsonaro, ontem na tribuna, ainda disse o seguinte: vocês vão ver, vão se lascar,
não vão ter mais carteirinha, não vão ter mais dinheiro, vão quebrar, entendeu? Essa odiosidade que ele trabalha, como faz com o movimento social, com ataque à igreja, com qualquer espionagem da igreja católica contra o Papa Francisco, quando está fazendo um sínodo da Amazônia para defender a Amazônia. Eles estão uma perseguição clara. Eu quero informar aqui que eu fiz um projeto com emendas nessa medida provisória do governo, tá? Debatemos com os estudantes para que mantenha a organização das carteirinhas, até porque o governo tem um processo, desde o tempo eu fui pesquisar isso aqui, ó, o ID Jovem é um cadastro único dentro do CAD único que já existe para os jovens que precisam, quem estão nesse cadastro já recebe sua carteirinha, e a carteira do estudante para garantir a meia entrada para cinema, para teatro, para viagem, para compra de livro, enfim, acho que para isso que serve a carteira, sim, né? Que possa realmente ser feita pela UNE. Isso é do direito da UNE, ela conquistou isso, e isso reforça a organização da galera. Então tem que deixá-los fazer, pô. Essa é a questão, eu estou indignado. E o melhor, Bom Gás, é que dá certo. As carteirinhas da UNE, da URBS e da NPG dão certo. Os estudantes, eles legitimam essas carteirinhas. São carteirinhas que realmente têm condições de garantir a meia entrada. E é uma política que nem... Engraçado, né? Podem ter organizações aí ligadas, inclusive, ao governo Bolsonaro, que se financiam pelo governo Bolsonaro, que dizem que os estudantes não gostam dessas carteirinhas. Mas, na verdade, a gente nunca recebeu concretamente informações de que grande parte dos estudantes brasileiros não gostam da carteirinha. Mas tenha certeza, tenho orgulho de ter a carteirinha, mostrar a carteirinha. Essa é minha carteirinha, eu sou estudante, estou vinculado a uma organização estudantil. Isso é um orgulho dos jovens. E tem um outro detalhe que é muito sacana. Eles embutiram um conjunto de questionários, que na verdade é uma arapongagem de dados, que vão fazer chupar dos estudantes, digamos assim, no sentido, né, de usufruir, para poderem trabalhar, manobrar depois, jogar. Então, isso aí, ó, isso é fascismo, atitudes ditatoriais, nós não podemos aceitar isso. Eu fiz emendas exatamente sobre isso, para que vocês mantenham na UNE a formatação, né, das carteirinhas, que não tem esse uso arapongagem de dados aí por parte do governo. E o mais engraçado de tudo é o seguinte, esse governo é privativista. Ele privatiza tudo e estatiza a carteirinha do estudante. Exatamente. Você vê se não é uma bobagem, né, que está fazendo. Pessoal, nós fomos longe na conversa, aqui estou com o Guilherme, tá? Hoje e amanhã, dia de mobilização pela educação no país. Parabéns à UNE, parabéns a todos que se mobilizaram. Vamos nos engajar nessa luta aqui contra os cortes da educação, contra esse obscurantismo na linha pedagógica que o governo está trabalhando. Fora Bolsonaro, fora. Não, isso aí não serve para o país. Nós estamos envergonhando, destruindo, porque quem não abraça a educação não merece respeito, né, da sociedade, nem acadêmica, nem internacional e nem da população brasileira. Então, Guilherme, muito obrigado. Deixa o teu recadinho aí final para os nossos que nos acompanham, porque eu sou muito grato a quem nos acompanha. Obrigado, Bom Gás, obrigado a todo mundo que está assistindo, e eu acho que é reforçar essa mensagem amanhã, hoje, se tiver tendo atividades aí na sua cidade, no seu estado, vá para as ruas, vá para as mobilizações, ajude um estudante, ajude todo mundo que está nas ruas, nas mobilizações, porque nós precisamos lutar por esse patrimônio do povo brasileiro, que é a educação pública superior. E principalmente essa última frase que você disse, fora Bolsonaro, porque o nosso entendimento é que a educação pública, enquanto esse governo estiver aí, vai ser um projeto de destruição da educação pública. Então não existe defender a educação pública sem pedir para que esse governo, de uma vez por todas, acabe e saia do poder máximo do nosso país. O que a gente quer é o direito de estudar, a gente quer principalmente soberania e liberdade para o povo brasileiro. Nos ensinam. Abraço. Um abraço. Como é que... Finalizou. Isso aí. Legal.